Olá, começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje vou conversar com Carlos Oliveira. Ele é um dos fundadores do Sindicato dos Urbanitários no DF, atuou em várias mobilizações da categoria, com destaque para as lutas contra a privatização do setor elétrico, das empresas estatais. Hoje nós vamos conversar sobre a história do sindicato, os novos rumos do movimento sindical e vamos fazer uma análise sobre a conjuntura política do DF. Carlos, seja bem-vindo. Muito obrigado, Roberta. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, à TV Comunitária, aos trabalhadores em geral e, em especial, à minha categoria, os urbanitários. É um prazer estar aqui e espero que essa nossa conversa seja bem proveitosa para a gente poder discutir o movimento sindical, discutir a questão dos trabalhadores, do movimento sindical e também sobre a conjuntura local. Carlos, você já está à frente do movimento sindical há vários anos, né? E o sindicato, o STUDEF, ele já tem 30 anos. Quais os embates, quais os acontecimentos que marcaram, né? Assim, que você destacaria como importante para o movimento sindical e do sindicato, do STUDEF? Roberto, eu sou um dos fundadores do sindicato, junto com outros companheiros, né? Como Emídio, Setembrino, o nosso saudoso Amaral e outros tantos, Lúcia. E aí, o sindicato foi um ganho muito grande para os trabalhadores, porque o sindicato ele tem uma importância que, às vezes, o trabalhador não compreende na sua totalidade, porque o sindicato ele é criado e mantido pelos trabalhadores e é com ele que os trabalhadores podem conquistar as melhores condições de trabalho, os melhores salários. E eu destacaria, além da criação do sindicato em si, eu destacaria assim, o ingresso do nosso sindicato na CUT, que foi uma luta muito grande. Então foi um momento assim, histórico para o nosso sindicato. Nós travamos um embate, uma discussão na categoria e conseguimos, com eleição no voto, filiar o nosso sindicato à CUT. Logo depois, nós tivemos uns embates naturais de acordos coletivos e em especial na SEB, que em Brasília, até pouco tempo, a oligarquia coordenada aí por os velhos caciques, Roriz, agora por último, esse último cacique, que é o Arruda, e tantos outros, e Luiz Estevão. Então, esses caciques antigos que coordenavam o governo, governavam Brasília e coordenavam as empresas, nós tivemos vários embates, em especial na SEB. E na SEB nós tivemos greves e mobilizações que enchem os olhos da gente de satisfação pela adesão dos trabalhadores e também pelas vitórias conquistadas. E por último temos outros embates, como você destacou no início, a privatização das empresas com o advindo do governo Collor, a tentativa de privatização do setor elétrico como um todo, o setor elétrico nacional, trouxe a nós assim, um momento de embate muito grande com as empresas e o nosso sindicato foi baluarte, foi um sindicato que foi protagonista nessa história e isso também trouxe muita satisfação para nós das direções e em especial para os trabalhadores que responderam ao chamado do sindicato. Os sindicatos eles ganharam força na década de 80 e tinham um viés mais para a esquerda, né? E depois que os partidos políticos eles conseguiram chegar ao poder, os sindicatos eles deram uma recuada, né, na questão do embate. Qual que é a consequência disso assim, para o movimento sindical, para os trabalhadores? É verdade, Roberto. Olha, o movimento sindical, ele como tantos outros, ele tem fluxo e refluxo. Após o término do período ditatorial, que foi assim, digamos, o retorno do movimento sindical, os sindicatos foram muito aguerridos, principalmente porque essas forças políticas conservadoras que ficaram ainda algum tempo no poder após o período ditatorial, ela requereu dos sindicatos, dos trabalhadores, assim, uma força muito grande, uma luta muito intensa.
Então, logo após esse período inicial, os sindicatos, os governos estaduais, governos federais, eles foram, com o tempo, sendo trocados por forças mais progressivas. Isso, o movimento sindical, por si só, até porque vários dirigentes passaram a ser executivos ou fazer parte de governos executivos, isso fez o movimento sindical dar um refluxo. E, por último, agora, nós conquistamos o governo federal com a eleição do Lula em 2002, que foi uma grande conquista para os trabalhadores. O movimento sindical tende a ter um refluxo, o que não deveria ser, porque o movimento sindical ele é independente de governo, dessas coisas, ele deveria estar com o mesmo pique, a mesma luta, seja em governo for, mas infelizmente teve esse refluxo. A consequência é o que nós estamos vendo aí, né? Nós temos um sindicato no momento passando por esse momento difícil de refluxo, de descrédito, um certo descrédito, mas que as forças progressistas, o nosso sindicato, por exemplo, que tem sempre dirigentes com muita força, com muita consciência política, e tantos outros têm, a gente há de voltar ao fluxo novamente e ter no movimento sindical novamente assim o crédito e sempre aquele recanto de luta dos trabalhadores. E qual que é, né, assim, a sua expectativa e perspectiva para os rumos, né, do movimento sindical para os próximos anos? Os rumos, o movimento sindical, como eu digo, esse fluxo e refluxo, ele por si só, ele já traz, você espera. Eu, particularmente, espero que o rumo do sindicato seja cada vez mais a sua independência de governos, de empresas, de tudo. Cada vez mais. E, com isso, o sindicato volta a ter a força que tem, volta a ter o papel que ele tem na sociedade e na vida dos trabalhadores. Como você disse, após o período ditatorial, né, assim, do regime militar, teve uma participação grande dos movimentos sindicais. E o movimento social, ele também estava articulado com o movimento sindical, né, na década de 90, início dos anos 2000. E aí também teve um distanciamento desses dois movimentos, né, tanto do movimento sindical como do movimento social. Por que se deu esse distanciamento, né? E é possível que hoje essas forças consigam se alinhar de novo, se articular e lutar por bandeiras iguais? O movimento social, ele também tem uma vida própria. Ele é independente, tanto quanto o movimento sindical. E são duas forças que têm muitas bandeiras em comuns. Se você olhar o movimento social, como, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, o movimento dos atingidos por barragens, são movimentos que têm muito a ver com a questão sindical, porque são trabalhadores, né? Embora, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, o próprio nome diz, são trabalhadores sem terra, quer dizer, que momentaneamente, por uma circunstância, podem estar vivendo um ou outro momento. Tivemos bandeiras comuns e um auxiliando o outro sempre, sempre, sempre. A questão rural e a questão urbana sempre caminharam juntos e têm caminhado muito nos últimos tempos com isso. Em determinados momentos há um fluxo e um refluxo, estou repetindo muito essa palavra porque é esse mesmo, é um ciclo, né? E no momento, em determinado momento, essas bandeiras novamente se entrelaçam e acredito que pela história e pela cultura eles estarão juntos sempre, mais próximos ou menos próximos, mas juntos. Sim. Agora, voltando, né, para o movimento sindical, o imposto sindical, ele acaba dividindo, né, os sindicatos e opiniões. O Estilo DF, ele sempre se declarou contrário ao desconto, né, do imposto sindical, por acreditar que ele dá vida a sindicatos que são os pelegos, né, como são chamados, sindicatos que não representam a categoria.
como é que você avalia essa questão do imposto sindical? Ele deve ser mesmo, deve existir, ou ele só serve mesmo para dar vida a esses sindicatos que não representam a categoria, né? E tanto é que o STIL-DF ele devolve, né, parte do que ele recebe para os filiados. Roberta, essa é uma das questões que mais me orgulham dentro do nosso sindicato, o STIL-DF, é o tratamento que o nosso sindicato dá ao imposto sindical. Porque nós somos partidários, e eu particularmente defendo muito isso, de que o trabalhador ele tem que, ele próprio, definir quais são, o que ele quer para o seu sindicato, como ele quer custear o seu sindicato e o que ele, da forma como ele quer e com qual parcela ele quer participar na parte econômica, inclusive. Então, o imposto sindical ele foi criado lá atrás, ainda por Getúlio Vargas, exatamente para atrelar o movimento sindical ao Estado, para deixar ele refém do Estado. E o nosso sindicato soube sempre enxergar que isso, o Estado é o Estado e o sindicato é o sindicato. Portanto, essa de pagar imposto, o trabalhador pagar imposto para custear o seu sindicato, e se fosse só o sindicato, ainda estaria errado, mas poderia se dar um desconto, digamos assim. Mas esse dinheiro serve para custear o próprio Estado, uma parcela vai para o Estado e uma outra parcela vai para as federações e ainda tem parcelas aí que a gente nem sabe. Então, acho errado isso, totalmente errado. O trabalhador tem que, ele próprio, por decisão, discutido e aprovado em assembleia, decidir quanto ele quer contribuir para custear o seu sindicato. E a mais, essas outras verbas que não vão para o sindicato, que são 60% do sindicato, e os outros 40% parcelado em federação, confederação governo. E governo. Essa parte aí, a gente não sabe para onde vai, nós não temos, nossa parte nós sabemos. Os 60% do STIL-DF, ele devolve para a categoria, ele disponibiliza para a categoria pegar de volta. Agora, os outros 40%, há indícios, denúncias de que uma parcela dele é para custear sindicatos de fachada, serve para ir para o bolso de pelegos assumidos, sindicatos que não visitam suas bases, nem base tem, são sindicatos cartoriais, portanto, sou absolutamente contra e acho que o nosso sindicato está no caminho certo, não apenas de devolver, mas de lutar para que seja extinto este imposto. Nós nunca precisamos dessa verba para manter o nosso sindicato, para manter a nossa categoria na luta, portanto, eu acho que ele não deveria existir e a categoria, todas as vezes que precisar de algum recurso a mais para bancar suas lutas, bancar o que ela desejar para si, campanhas salariais, aumento do seu patrimônio, ela própria vai para as assembleias e aprova ou não essa nova verba. Carlos, agora falando um pouco da questão política, né, no DF, houve, né, uma mudança de governo e, consequentemente, traz mudanças, né, para o DF, para o Estado. Na sua avaliação, o que vem por aí de novo, o que vai acontecer? Já teve, né, desde o começo do ano, teve alguns problemas com algumas categorias, questão de pagamento, o que você acha que vai acontecer aí nos próximos anos? Isso, olha, sobre essa parte, a gente fala assim com grande pesar que tivemos um governo eleito em 2010, de 2010 a 2014, que nós jogamos muitas fichas, apostamos muitas fichas nele, e o governo fez muitas coisas boas, mas talvez por mal assessorado, talvez mal orientado, não soube se comunicar com a população suficientemente para mostrar isso. Mas também tem a parte negativa. Agora, no final, conseguiu mexer numa coisa histórica e tão cara para os trabalhadores,
que é a questão salarial. Então, é lamentável, isso é lamentável. O que ocorreu com o não pagamento de salários, com não pagamento de verbas rescisórias e outras verbas tantas, que é fruto do trabalho do trabalhador. Então, é lamentável. O novo governo que está aí é um governo que chegou. Eu acho que ele fez muita promessa que não será capaz de cumprir. E aí eu falo com tranquilidade aos trabalhadores, prestem atenção, porque, e especialmente nos trabalhadores da SEB, nós, com unhas e dentes, com muita luta, com muita força dos trabalhadores, conseguimos até hoje manter a SEB, a Companhia Energética de Brasília, como uma empresa pública, prestando o serviço, o melhor serviço que pôde prestar à população. E vamos prestar atenção neste governo. Estamos de olho nesse governo. Não permitiremos de forma alguma que esta empresa seja entregue, como tantas outras em outros estados foram entregues, aos oportunistas, aos empresários inescrupulosos que usam a empresa apenas para usufruir em benefício próprio e esquecem os trabalhadores e suas conquistas. Não permitiremos. O Steel DF é um sindicato de garra, de luta, articulado nacionalmente e jamais permitirá isso. Portanto, fica este recado. Não venham meter a mão na SEB, na Companhia Energética de Brasília, com esse novo governo, porque vocês encontrarão leões de verdade que lutarão contra isso. Você acredita que vai ser um mandato difícil para a classe trabalhadora no DF? Eu acredito por isso, por essas e outras, porque ele não cumprirá todas as promessas. Ele fez algumas promessas, eu posso destacar assim, de chofre uma, como a eleição para administradores regionais. Nós temos aí sérios problemas. Temos acompanhado o trabalho da Câmara Legislativa. Há um descontentamento geral, porque o governador, prometeu algumas coisas ao estilo antigo e não está cumprindo. Isso vai trazer problemas e a consequência, infelizmente, sempre é para a população como um todo, e em especial aos trabalhadores. Carlos, para encerrar, eu queria que você fizesse uma avaliação sobre nessa agressão da mídia que a mídia tem feito contra o governo, a desmoralização do governo federal, contra as empresas estatais, e amplamente divulgado no caso da Petrobras, como se a corrupção fosse uma invenção do Partido dos Trabalhadores. Tem que se punir, claro, que quem se articula nesse meio, mas como é que você avalia esse papel da mídia de desmoralizar o governo, de colocar a empresa estatal, na verdade, o que ela quer com isso, Isso, olha, eu particularmente sou absolutamente favorável à imprensa livre, lutamos muito para isso. Nós queremos uma imprensa livre, com liberdade total, não apenas para divulgar, mas também para investigar. Mas nós queremos, acima de tudo, uma mídia imparcial e justa. Infelizmente, não é isso que temos visto com a grande mídia, com os grandes conglomerados da mídia, principalmente a televisiva. Então, por quê? Porque eles estão... A notícia é para dar. Ninguém está aqui contra a corrupção, ou a favor da corrupção, ou contra eles divulgarem essas notícias da corrupção. Somos favoráveis a que investiguem, somos contra a corrupção, mas queremos a coisa justa. Hoje mesmo, há poucos dias, de uns dias para cá, nós temos visto a mídia divulgar o período da corrupção na maior empresa do país, que é a Petrobras. E eles falam, hoje mesmo eu ouvi essa notícia, que isso, desses depoimentos que estão acontecendo, esses depoimentos aí com esses privilégios aí, que isso remonta de 97, 98. E não esqueçamos que 97, 98 era um outro governo, era o governo
do PSDB, governo de FHC, e se ela remonta desde lá, então ela não é invenção de agora. Infelizmente, Roberta, nós temos no nosso país uma cultura da corrupção, que nós precisamos combater. Nós, as pessoas de bem, o movimento sindical, a sociedade organizada, tem que combater com veemência a corrupção, seja ela de que tamanho for. A corrupção, ela tem, desde aquela corrupção pequena, aquela que quando chega o fiscal, a pessoa dá uma balinha, dá um cafezinho para que ele não multe, até a corrupção maior dessa monta que nós estamos vendo agora. Temos que combater essa cultura nefasta que, infelizmente, o nosso país tem. Mas um papel importante, quem tem é a mídia. E tomara, e torçamos, e façamos todos os esforços para que ela seja justa e imparcial. Carlos, obrigada pela sua participação aqui no programa, né, da TV Urbanitários. Eu quero, Roberta, e os telespectadores e os trabalhadores como um todo, e especialmente os urbanitários, agradecer essa oportunidade e dizer que estamos aí na luta sempre e vamos travar boas lutas ainda. Muito obrigado, Roberta, obrigado à TV Comunitária e obrigado ao Steel DF. Carlos, obrigada pela sua participação. E para acompanhar essa e outras entrevistas, né, você pode acessar, né, o site do sindicato, urbanitáriosdf.org.br, ou no canal do YouTube no sindicato.